Você abra a tua Bíblia em Oséias capítulo 14. Oséias 14. Aleluia. Oséias 14, no versículo de número 9. É o último versículo do capítulo. E aqui também se encerra o livro de Oséias. Amém? Esse versículo resume tudo que está no livro. Amém? Oséias, quem encontrou, diga amém. Ó, as meninas aqui já acharam. Ô Tiago. Oséias 14, vamos lá. Versículo 9. Não conseguiu aí? 14, 9. Amém? Glória a Deus. Quem é sábio? Aquele que considerar estas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Vou ler outra vez. Amém? Quem é sábio? Aquele que considerar estas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos ou retos, perfeitos. Amém? Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento? Põe a tua mão sobre a Bíblia, sobre esse versículo, e fale com Deus aí, peça para Deus falar com você através dele. Amém? Maravilhoso Deus, soberano, glorioso Pai. Senhor, estamos aqui diante da tua presença, diante do teu amor, para louvá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, Senhor, bendizê-lo. Senhor, para te dar o nosso amor, meu Pai, para te dar todo o nosso ser. Pedimos a ti, Senhor, que a tua palavra fale conosco, que a tua palavra, Senhor, nos conduza para a vida eterna, que a tua palavra, Senhor, não nos deixe tropeçar, Pai, em o nome de Jesus, porque nós somos teus filhos, Pai, nós somos, Pai, os justos, que a tua palavra declara, Senhor, aqueles que se esforçam por andar em caminhos retos. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Diga amém. Muito bem. Quem é sábio? Pode falar. É aquele? Vamos responder juntos aqui no versículo? Eu pergunto e vocês respondem. Amém? Quem é sábio? Muito bem. Quem tem discernimento? E agora leia. Os caminhos do Senhor, os justos, aleluia, glória a Deus. O caminho do Senhor é reto, por quê? Nele não existe o mal. No caminho de Deus não existe impureza, não existe o erro, não existe falha, não existe a mentira, não existe nada que fira a santidade de Deus. Ele estendeu esses caminhos pela sua palavra, para que os justos caminhem por eles. Agora, muitos rebeldes também começam a caminhar por esse caminho. Muitos rebeldes vêm e começam a caminhar também pelo caminho reto. Mas a Bíblia fala que só os justos conseguem andar neles, porque os rebeldes tropeçam neles. Às vezes, para algumas pessoas, está tudo bom, vem na igreja, na parte em que lhe agrada, ele diz glória a Deus e aleluia, mas na parte em que pega no pezinho dele, que puxa a orelhinha dele, ele faz de conta que não viu, que não ouviu e que não é com ele. Isso diz que ele está tropeçando. Amém? Ele está tropeçando. Não é a vontade de Deus que isso aconteça com tais pessoas.
Porque, na verdade, quem busca o caminho do erro são as próprias pessoas. E ainda culpam o diabo. O diabo é mau desde o princípio, na sua queda, vai ser mau até o final, será condenado e lançado no lago de fogo e enxofre pela eternidade. O diabo nunca vai reinar neste lugar, porque tem pessoas que pensam que o diabo vai ser rei nesse lago de fogo, mas ele vai ser o maior atormentado, o mais atormentado de toda a eternidade, no lago de fogo e enxofre será Satanás. Ele não vai reinar lá, ele não vai. E estará lá também o falso profeta, os falsos mestres, os falsos líderes, que enganaram o povo de Deus, que usurparam do povo de Deus, que comeram da gordura das ovelhas, as emagrecendo dia a dia. Estarão lá também o anticristo, que é um ser humano fenomenal dos últimos tempos, que vai se levantar e governar o planeta. Todos os líderes mundiais, todos os líderes dos países vão dar o governo a ele. Ele ainda vai existir, ele ainda vai possuir esse poder, mas ele será lançado também nesse lugar. A besta, que é um poder religioso, que prega o erro, que prega a adoração a outros deuses, também vai arder nesse lugar. E todos aqueles que não andarem pelo caminho da justiça estabelecido por Deus. Amém. Se eu quero andar por esse caminho, eu tenho que estar disposto a deixar todo o caminho de erro para trás. Se eu quero entrar pelos portões celestiais da presença de Deus, eu preciso ouvir esta palavra e colocá-la no meu coração e praticá-la. Quem é que considera? É aquele que valoriza tudo isso. Cada mensagem pregada, cada vez que a palavra de Deus é entoada ao coração, é aquele que valoriza o que ouve, é aquele que valoriza o que Deus diz e luta por fazer a vontade de Deus. Quem é aquele que compreende? É aquele que entende perfeitamente o caminho da verdade e não se engana. Porque muitos mascaram esse caminho, muitos se enganam dizendo: estou andando por esse caminho, mas tropeça todos os dias, muitos conseguem enganar, muitos conseguem até parecer santos, mas tropeçam nesse caminho todos os dias, porque o Todo-Poderoso Deus esquadrinha o coração de cada ser humano na terra. O Todo-Poderoso Deus, Ele sonda o interior de cada pessoa. Ele sabe tudo que vem na mente de um ser humano. Ele conhece todos ao mesmo tempo. Então, não adianta, ninguém pode enganar a Deus. Ou nós lutamos por fazer a vontade de Deus, não é uma tarefa tão fácil, porque aquele que decide ser justo, aquele que decide fazer a vontade de Deus, vai ter que sofrer algumas provações, vai ter que passar por algumas situações de tribulações, mas a Bíblia diz que a tribulação vai produzir paciência, e paciência é virtude. E que a paciência vai produzir esperança, porque quem está no caminho sabe que Deus é com ele. Quem está no caminho sabe que Deus não vai desamparar ele. Quem está no caminho sabe que Deus, se ele tropeçar, o justo, se ele tropeçar, os anjos pegam ele no colo, para ele poder terminar a jornada. Então os justos sabem, entendem perfeitamente qual é a vontade de Deus. Deus diz não é não, Deus diz sim é sim. Mas muitos transformam o não de Deus em sim. Muitos transformam o sim de Deus em não. Muitos homens tomam suas próprias decisões e andam pelos seus próprios caminhos. E Provérbios diz que o caminho para as pessoas, para os homens, existem muitos caminhos. O homem anda por muitos deles, mas o fim deles conduz à morte. Se nós trilharmos o nosso próprio caminho, seja ele qual for, o final vai nos conduzir à morte. E quando diz conduz à morte, conduz à separação
de Deus na eternidade. Essa morte não é a morte só física, mas sim a morte espiritual, porque o ser humano que não se encontrar lá com o seu nome no livro da vida, vai viver eternamente separado de Deus, e sendo atormentado, Existem apenas dois caminhos, um leva a Deus, e o outro leva ao inferno, leva à perdição eterna. Muitos caminhos que o homem encontra, dão todos nesse mesmo caminho que desce a ladeira. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós andarmos por Jesus, se nós andarmos pela palavra de Deus, se nós entendemos a palavra de Deus e a obedecermos, nós estamos caminhando para uma eternidade com o Salvador. Amém? Em Josué, no capítulo 1, versos 7 e 8, o Senhor Deus dá uma direção para Josué. Josué era homem justo. Josué era homem que andou e trilhava caminhos retos. Josué era um servo fiel de Moisés. E Moisés morre, Deus o recolhe, e agora Deus levanta Josué para assumir o lugar de Moisés, para conduzir o povo até a terra prometida. E Deus orienta Josué. Diga para o seu irmão: Deus não nos deixa desorientados. O que isso quer dizer? Que a gente não pode dizer depois: eu não sabia, ninguém me avisou, ninguém me falou nada. Deus não nos deixa no escuro, Ele ilumina o caminho para nós sabermos discernir o que é bom e o que é ruim para nós. Somos nós que escolhemos o caminho, nos é dado o poder de escolher, porque Deus ilumina o caminho e mostra o bem e o mal, somos nós que vamos escolher. Olha a orientação de Deus, falando para Josué: somente seja forte e muito corajoso. Numa outra tradução diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Isso é para você, isso é para mim. Essa parte é nossa. Nós temos que nos esforçar para dizer não todos os dias ao pecado. Eu escolho Deus, não o pecado. Então somos nós que temos que fazer isso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela. Aí não se desvie do que? Da palavra de Deus. Ela nos dá o caminho, ela nos mostra o caminho. Não se desvie da palavra de Deus. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Bem sucedido, em outras palavras, que você seja próspero por onde você andar. Que onde você toque as suas mãos, floresça. Que onde você pise a planta dos seus pés, aconteça o que você espera que aconteça. É isso que a palavra está dizendo. Se nós escolhermos andar pelo caminho reto, sendo justos, tudo o que nós precisamos, o Todo-Poderoso Deus vai fazer. Ainda que existam coisas que você ainda não vê, vou mudar a frase. Ainda que não exista aquilo que você precisa, ainda que não exista uma forma de sair de uma situação, ainda que não exista uma forma de você se ver livre daquela situação, ainda que aos olhos humanos, você quando olha para aquilo, não tem para onde ir, como é que eu vou sair dessa? Se você crer e andar pelos caminhos retos do Senhor, Deus, está escrito em Romanos, trará à existência aquilo que não existe. Se eu não houver saída, se não houver porta para você sair, Deus vai fazer existir uma porta onde não há porta. Entendeu? Deus vai fazer existir uma porta aonde não há porta. E quando Deus abrir essa porta, ninguém terá o poder de fechá-la. Ninguém terá o poder de fechá-la. Creia nisso. Essa é a palavra de Deus. Não se desvie, portanto, da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você possa ser bem-sucedido aonde quer que você andar. Os justos ouvem isso, trazem para dentro e não jogam fora. Ouvem, absorvem, entendem
compreendem, têm discernimento disso. Como é que nós começamos a ser sábio? Porque a pergunta lá é: quem é sábio? Aquele que considerar estas coisas. Quando é que começa a sabedoria no coração de um homem? Quando é que começa a sabedoria no coração de uma mulher? Quando? Quando este homem, quando esta mulher começa a temer ao soberano Deus que criou céus e terra. Percebe? Quando nós começamos a temer, ou seja, outrora eu ia por esse caminho, mas agora a palavra me foi revelada, agora a palavra veio ao meu coração, eu compreendi, não continuarei no caminho da maldade, por amor ao meu Deus, porque Ele me mostra agora um caminho mais excelente, Provérbios capítulo 1, verso 7 diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o temor a Deus. Sabe, numa situação em que alguém está tentando te subornar, você se lembrar que o teu Deus é santo, para dizer não, eu não aceito esse suborno. No momento em que alguém está dizendo, se você não fizer, você está fora, e você diz, estou fora, porque eu temo ao Todo-Poderoso, que iluminou o meu caminho e disse que isso vai me levar à perdição. Entendeu? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Os justos entendem e se esforçam. Eu tentei fazer tudo certo hoje, ainda vacilei aqui ou ali, mas amanhã, se Deus me der a oportunidade, farei melhor. Esse é o justo, que não desiste, não desiste. Tem aquele que fala, não adianta, já tentei e não deu certo, Deus perdoa, eu vou do jeito que dá. Este tropeça e cai. O justo diz, eu não vou desistir, enquanto eu não fizer a vontade daquele que me enviou a esse mundo, eu não vou desistir. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Os rebeldes tropeçam. Entenda que Deus não se deixa levar. Você pode até enganar alguém pode até enganar a gente, mas a Deus ninguém engana. Deus não se deixa levar. Nada está em oculto. O salmista diz no Salmo 139, para onde me irei? Para onde eu vou? Da tua presença. Como me esconderei de ti? Ele diz, se eu subir ao mais alto dos céus, tu ali estarás. Se eu descer as profundezas e fizer a minha cama no Hades, tu ali também estás. Para onde nós vamos da presença de Deus? Deus vê tudo. Não há barreiras, não há paredes, não há cobertas. Deus vê tudo e compreende tudo, sabe tudo. Ai daqueles que estão maquinando neste momento o mal contra a tua vida. Ai daqueles que estão praticando o mal contra você, porque Deus está vendo. E por você ser justo, Deus pega todo o mal que alguém vai tentar fazer para você e vai transformar aquilo em bem, a teu favor. Porque para você está destinado um caminho de vitória. Para você que é justo, está destinado um caminho de vitória, enquanto você andar no caminho reto do Senhor. Amém? Lá em Isaías, no capítulo 33, um capítulo que eu gosto muito. Olha só, o que é que diz? No versículo 14 em diante. Isaías 33, 14 em diante. Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode
conviver com a chama eterna, ou as labaredas eternas. Essas labaredas é o próprio Deus, amém? Essa chama eterna é o Senhor. Quem poderá então conviver com Ele? O versículo 15 responde: aquele que anda corretamente e fala o que é, que fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, ou seja, suborno e toda espécie de enganação, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar, ou seja, para não ver o mal. É esse o homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Você viu o Salmo 123, o Salmos 23 no começo do culto? O Senhor nos faz caminhar por caminhos verdejantes. Ele nos dá vigor, nos dá força. Ainda que nós venhamos andar por um caminho de morte, não temeremos nenhum mal, porque o Senhor diz: estou com você. Estou com você. E quantas vezes nós devemos ter andado por caminhos de morte nessa terra? Quantas vezes nós passamos ao lado da morte e o Senhor nos livrou dela? O Senhor fechou os olhos da morte e ela não nos viu. Quantas vezes Deus deve ter dito para a morte: não toca no meu ungido, não toca na minha ungida, são meus. Quantas vezes? Aleluia, Jesus. Então, quem vai habitar com o Senhor? Aquele que anda no caminho reto, que fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para não vir falar de sangue e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem, é essa mulher que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas. Quando tudo for mal, quando tudo estiver ruim, quando tudo estiver muito mal, Deus te colocará num alto refúgio, num lugar de descanso. Amém? Que você crê nisso? Diga amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não será assim com os ímpios. O Salmos 1 diz que o caminho dos ímpios será como um moinho que o vento espalha. Os justos herdarão a terra, num outro texto da Bíblia. No outro texto, os justos comerão o melhor desta terra. Existem centenas de promessas de Deus para os justos. E também centenas de promessas aos que tropeçam e vão ao caminho da impiedade. As promessas é: vocês nunca entrarão no meu reino, vocês nunca entrarão nos meus aposentos, eu não recolherei vocês no meu celeiro, jamais vocês verão a minha face, porque são maus o coração deles. Mas a você que busca fazer a vontade desse Deus, Deus tem preparado o melhor. Deus tem preparado o melhor. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, verso 3 em diante. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, do verso 3 em diante. Entenda que só Deus tem o controle de tudo. Tudo que acontece passa primeiro pela aprovação de Deus. Bem ou mal, passa primeiro pela aprovação de Deus. Amém? Encontraram? 1 Samuel? Não fale então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância. Mas que arrogância? É melhor a gente pegar do verso 1, para a gente entender o que Ana está dizendo nesse capítulo. Então Ana orou assim, ela alcançou uma dádiva de Deus, porque essa mulher era estéril, não podia ter filhos, e o seu marido tinha 2 mulheres, tinha ela, porque assim, existia uma lei, que se a mulher não tivesse filho, ele podia se casar com outra que desse filhos para ele. Então, ele casou com Ana, ela não tinha filhos, ele também casou com uma outra mulher, chamada Penina. E a Penina, todo ano, a cada um ano e meio, dava um filho para
para Eucana, que era o homem, o marido. E ela lançava isso na cara da Ana e zombava dela. Mas a Bíblia diz que Ana era justa e Penina era ímpia, era má, porque ela zombava de Ana, ela ria de Ana, ela dizia: você não pode, eu posso, ele é mais feliz ao meu lado, porque eu dou a ele filhos e você não. Mas Ana era justa. E você que é justo, se você não alcançou alguma coisa na tua vida ainda, se você não alcançou ainda algum sucesso que você tem esperado em Deus, não desista, não desista, porque todos os anos aqui era a mesma coisa com Ana. Uma vez por ano, os judeus subiam ao templo para adorar ao Senhor e lhe apresentar os sacrifícios por seus pecados. Levavam lá um animal para ser sacrificado, para perdão de seus pecados. Então todos os anos era a mesma coisa, eles iam e Penina zombava de Ana, mas Deus tem um dia preparado para cada um de nós, onde nós receberemos as vitórias que nós almejamos. Deus tem o dia preparado, Deus tem a hora marcada, nem antes nem depois, Deus tem o melhor para nós, amém? E esse dia chegou para Ana. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. Então quem é sábio é aquele que considera estas coisas, porque entende que Deus está acima de tudo e também sabe de tudo. Pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Diga ao fraco: eu sou forte. Amém? Você percebe o que está dizendo ali? O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos serão fortes. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. Aquele que espera no Senhor alcançará grandes dádivas. Você tem esperado no Senhor, ou você tem sido apavorado e tem se virado sozinho e tem dado seus pulos e tem feito aquilo que não é a vontade de Deus, né? Às vezes a gente dá uma burlada nas leis, às vezes a gente passa a perna em alguém para alcançar mais rápido, mas a Bíblia diz que esse é o caminho dos ímpios, e os ímpios serão envergonhados. Sai dessa, povo meu, diz o Senhor Jesus Cristo aqui essa noite. Sai dessa, vamos andar pelo caminho reto, esperar em um Deus, porque Ele ainda vai nos exaltar sobre essa terra. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele vai conceder os desejos do teu coração. Amém? Salmos 37. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. Aqui era estéril, deu à luz 7 filhos. Ana alcançou 7 filhos. 7 filhos. Ela era estéril. Mas a que tinha muitos filhos, cessou de dar mais filhos. Encerrou o seu vigor. O Senhor mata e preserva a vida. É o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem tira a vida. Amém? Morreu de uma bala perdida, meu Deus, quanto tinha muito para viver ainda. A gente tem isso, né? Porque nós somos seres humanos, então a gente não entende nada, a gente não sabe nada de Deus. Bala perdida, a casa que desabou, morreu na enchente, morreu dentro do rio, o rio caminhou, levou embora. Morreu na guerra. Senhor, morreu antes da hora. Põe uma coisa no teu coração: ninguém morre antes da hora. Porque a Bíblia está dizendo que é Deus quem mata e quem preserva a vida. Ninguém vai antes.
Ah, mas o camarada fumou e dizíamos para ele, você vai morrer disso, você vai morrer disso. Bebia, enchia a cara, caía, vivia sempre na sarjeta, tinha que carregar para casa, morreu disso. Ah, morreu antes da hora porque se acabou. Mas foi Deus quem tirou a vida dessa pessoa. A Bíblia diz que nós somos o templo do Senhor, e se nós destruirmos o templo de Deus, Deus nos destruirá. Amém? Eu e você precisamos andar no caminho reto do Senhor, para nós sermos vitoriosos em tudo aquilo que nós vamos fazer. Deus será conosco em tudo, nada vai te faltar, não vai faltar força, não vai faltar vigor, não vai faltar sabedoria. O Espírito Santo não vai deixar você envergonhado, o Espírito Santo não vai deixar você cair em buracos mais. Se você andar nos caminhos retos do Senhor, Ele vai cuidar de você a cada instante da vida. Mas se nós não valorizarmos isso, se nós não considerarmos estas palavras, se nós não compreendermos elas porque não queremos compreender, nós tropeçaremos e cairemos. Mas eu sei que nós vamos ouvir, vamos entender, e vamos sempre andar no caminho reto do Senhor. Quem vai andar comigo nesse caminho, diga amém. Amém. Aleluia. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. A Bíblia diz que todos aqueles que morreram aguardando em Deus, em Cristo, no dia do Senhor, Ele vai ressuscitá-los. Eles vão receber novos corpos. Se nós tivermos morrido para esse dia também, seremos nós ali também. Mas se estivermos vivos, quem estiver vivo para esse dia, a Bíblia diz, serão transformados, receberão um novo corpo, e subirão, e estarão com o Senhor, na eternidade. Essa é a promessa da volta de Jesus, para a igreja, que o ama, que o louva, e que anda nos seus caminhos. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, amém? Pô, você viu, o camarada foi lá, fez um pacto com o diabo e ficou rico. Não foi o diabo que enriqueceu ele, foi Deus. Foi Deus. A Bíblia diz assim em Salmos, que Deus dá riquezas ao ímpio para a sua própria ruína. Não é o diabo que dá. O diabo não tem poder para dar. O diabo não tem poder para curar. A pessoa foi lá no curandeiro e foi curada. A pessoa foi lá no centro espírita e saiu sarada. Foi na cartomante e conseguiu vitória. Não, o diabo não pode dar nada. Ele pode enganar. Mas dar? Não. O Senhor é quem dá. O Senhor é quem dá. Tanto aos justos como aos ímpios. Aos justos, Deus dá para o seu louvor. Aos ímpios, Deus dá para a sua própria ruína. Amém? Amém, igreja? Ele humilha e Ele exalta. Já ouviram dos homens que desafiaram Deus na história? Nenhum deles vive para contar essa história. Então somos nós quem contamos, quem lê sobre essas histórias. O homem que fez o projeto, foi o arquiteto do Titanic, daquele navio que cabia mais de 2.000 e tantas pessoas, depois de construído, ele se orgulhou, empinou o nariz, olhou para o céu e disse aos demais: nem Deus destrói o meu navio. Na primeira viagem, ela nem terminou, Deus afundou o navio dele. Amém? Ai daqueles que apontarem o dedo para você e dizer: o teu Deus não terá o poder de te livrar. Ai desses, porque Deus vai humilhar eles e exaltar você. Ai daquele que disser: não adianta você ir para a igreja, tua vida vai continuar uma desgraça, tua vida vai continuar no buraco, você nasceu para perder. Ai deles, porque Deus vai abatê-los e vai exaltar você. Não chore, não se lamente, Deus vai exaltar você. Aos justos convém
o louvor a esse Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Vai mais um. Deixa eu ver até onde nós vamos ler aqui. Até o 10. Levanta do pó o necessitado. Está lá, sofrendo, né? Na lama. E Deus fala, vou tirá-lo de lá hoje. É hoje, de hoje não passa. Eu vou tirá-lo da lama. Eu vou erguê-lo. Eu vou colocá-lo de pé. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Amém. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Deus está dizendo isso para nós hoje. Ele nos faz sentar ao lado dos príncipes, nos dando lugar de honra. Amém? Se alguém algum dia falou para você que você não é nada, Deus vai mostrar para eles o nada que você é. O nada que você é tudo que ele não tem e nunca vai ter. Amém? Você é filho de Deus. Você é privilegiado. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Aleluia. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Está escrito em Salmos. Do Senhor é a terra e a sua totalidade. Tudo é de Deus. E se você andar nos caminhos retos do Senhor, Deus te dá tudo o que você precisa nessa terra. Nada te falta, nada vai te faltar. Você está orando por alguém, você está clamando pela vida de alguém, você está lá chorando pela vida de alguém, Deus está ouvindo a tua oração. Não desista de orar, não pare de confiar, porque Deus está ouvindo a tua oração e vai fazer acontecer. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Pelo que é que você tem orado? Está cansado de orar? Deus fala, ora mais um pouco. Ora mais um pouco. Porque Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Deus não deixa de ouvir a oração dos justos. Eu vou parar de orar, porque eu acho que Deus não quer. Eu acho que Deus não vai fazer. Ei! Deus vai fazer acontecer. E o teu inimigo não vai entender, como diz o louvor, não vai entender. Amém? Ele guardará os pés dos seus santos. Ei, Deus está dizendo para você, eu vou guardar vocês. Onde vocês pisarem a planta dos pés, eu vou guardar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Amém? Mas os ímpios serão silenciados. Silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Eles podem ser fortes, eles podem ter dinheiro, mas não é pelo seu dinheiro e nem pela sua força que eles prevalecerão. Amém? E o 10, aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Eu escolho Deus, porque eu não quero estar entre os que serão despedaçados. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Aleluia, Jesus. Escolha todos os dias o caminho reto. Nem para a direita, nem para a esquerda. Reto. Reto. Quem furtava, não furte mais. Quem mentia, não minta mais. Quem se prostituía, não se prostitua mais. Quem caluniava, não calunie mais. Quem zombava, não zombe mais. Quem falava mal, não mais fale mal. Quem prejudicava, não prejudique mais, porque o Senhor te exaltará no tempo oportuno. Amém? O Senhor te exaltará. Não, Deus fala para duas pessoas aqui: não queira fazer justiça com as tuas mãos. Esse é o caminho dos ímpios.
O Senhor diz: eu sou a vingança, minha é a vingança. Minha é a vingança, diz o Senhor. Amém? Ele é a nossa justiça. Não faça justiça por você mesmo. O camarada está lá incomodando, está lá perturbando, está lá tentando tirar a paz. Entrega nas mãos do Senhor, espera nele, porque Ele tudo fará. Você crê? Diga amém. E para concluir aqui essa noite, ao seu coração, Deuteronômio capítulo 28, no verso 1. Hoje nós somos só no Velho Testamento. Deuteronômio 28, no verso 1. É o 5º livro da Bíblia. É o 5º livro da lei. Aleluia. Glória a Deus. Encontramos Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. Amém? Posso ler? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, porque assim, né? Deus é fiel a quem é fiel a Ele. Aí o camarada, né? Não entrega o dízimo, não devolve a 10ª parte na casa do Senhor. E aí ele fala: Deus é fiel, Deus é fiel. Aí ele começa a passar por problemas financeiros e fala: poxa Deus, a tua palavra diz que o Senhor é fiel, o Senhor está deixando eu passar por essas necessidades, está me faltando aqui, me faltando ali, quebra isso, quebra aquilo, arrebenta aquilo outro. Poxa Deus, o que está acontecendo? Pois é, Deus é fiel à sua palavra. E na sua palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Sabe o que isso quer dizer? Para que a obra de Deus esteja de pé, para que a casa do Senhor esteja de pé, para que nós tenhamos onde congregar, onde louvar, onde adorar, aonde recolhermos mais necessitados para serem transformados pelo Senhor. Então tragam o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abençoar de tal maneira que vos venha a maior abastança. Amém? Outros dizem: mas Deus é o dono do ouro, da prata, para que eu vou? Ele não quer dinheiro, Ele realmente não quer dinheiro, mas Ele quer ver a tua fé, Ele quer ver o teu amor pela obra dEle, Ele quer ver você aí, cooperando com amor, com o coração, e quando nós somos fiéis a Ele, Ele é fiel a nós. Amém? Ele não pode passar por cima daquilo que está escrito, Ele não faz vista grossa para o que está escrito, Ele cumpre o que está escrito. Amém, igreja? Aleluia. Se vocês obedecerem ao Senhor fielmente, o seu Deus, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, como é seguir cuidadosamente? Então, me foi oferecido um trabalho. Ei, fala a Deus. Me foi oferecido um trabalho. Cuidadosamente. Mas esse trabalho vai me fazer trabalhar até altas horas, e eu não vou ter folga, e quando eu tiver folga, sempre vai cair num dia em que não tem culto. A Bíblia diz que eu preciso estar na presença de Deus, a Bíblia diz que eu sou membro do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja, eu tenho que estar lá, então eu não vou aceitar esse trabalho, e Deus está dizendo que você vai prosperar por isso, você vai alcançar maiores dádivas de Deus por isso. Amém? Me foi dado algo nas mãos, eu sou obreiro na casa de Deus. Só que agora eu falei para o pastor, eu não vou mais poder vir na igreja, pastor. Vou ficar aí uns meses fora, porque eu arrumei um trabalho que eu vou viajar. Mas vai render muita grana, pastor, e o dízimo vai ser bem alto, pastor. Estou lá preocupado com o dízimo, meu irmão. Dízimo é do Senhor. E ele diz que eu não posso fazer uma coisa e omitir outras. Não adianta nada eu ser dizimista e não congregar. Não adianta nada eu ser dizimista e não amar, e não perdoar o meu irmão. Não adianta nada eu ser dizimista e não estar presente para a adoração do Rei com o povo de Deus. Entende? Então, se eu obedecer fielmente ao Senhor, o meu Deus, e seguir a Ele cuidadosamente pelos seus mandamentos que hoje nos é ordenado, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Ou seja, Deus vai te levar.
É palavra de Deus e ele não muda. É palavra de Deus. Ele vai te levar. Ah, como você é abençoado, como você se esforça para estar na presença de Deus. Ah, como você é abençoado quando você diz não para aquele camarada que chegou na tua casa de última hora. Ah, vim tomar aquele café. Pois é, vai ficar para outra hora, porque agora eu preciso ir para a casa do meu Senhor adorá-lo. Ah, ô crentinho, ô irmão, pois é, louvado seja o nome do Senhor. Como somos abençoados quando a gente deixa tudo para trás para estar na presença de Deus. Amém? Deus é na tua vida, meu irmão. Deus é na tua vida, minha irmã. E se você está meio enroscado aí no teu caminho, e Deus está falando isso aqui hoje, porque você está enroscado para lá e para cá, Deus tem planos de te tirar dessa confusão, se você ouvir a voz dele hoje, e dizer: Senhor, tu conheces o meu coração, eis-me aqui, eis-me aqui. Nada e ninguém vai me parar. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou andar nos teus caminhos. Custe o que custar, passe o que passar. Amém, igreja? Amém? Aleluia. E, por fim, Provérbios 10, 29. Se você pegar Provérbios, de 40 versículos, pelo menos uns 15 ou 20, vai falar dos justos. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, ou justos, ou santos. Santos são aqueles que se apartam do erro, do pecado. Amém? O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Tem muitos que se escondem, né? Vem para a igreja, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmã. Se esconde. Mas Deus sabe. É ruína esse caminho para aqueles que praticam o mal. É ruína. Não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Já já eles são desmascarados. E você é exaltado, porque você serve ao Senhor com temor. Não desista desse caminho. Quem vencer, Deus vai coroá-lo com a coroa da vida. Amém, igreja? Então, se você é justo, ande reto. Faça o que é certo. Fica assim o tema da mensagem. Se você é justo, ande reto e faça o que é certo. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas para Jesus.